novidade, eu não sabia. De novo. Uou! Eu realmente não sabia. Bem-vindos a mais um Ao Cubo. Uma salva de palmas para a banda Via 33. Pra galera que tá animada. É com muita descontração que a gente começa esse programa, mas o papo é sério. Olha só. Às vezes tem pessoas que, ao ver um deficiente físico, observa o que falta nele fisicamente. Ou quando se depara com um homossexual, olha o que falta, a masculinidade que falta nele. Ou um anão, a estatura, a altura que falta naquele indivíduo. E é aí que está o maior erro. A gente está só olhando o que falta. Ao invés de valorizar as coisas simples que estão ao nosso lado todos os dias, a gente está sempre desejando mais dinheiro, mais sucesso, realizar aquele sonho. E tem tanta coisa boa ao teu lado que tem que esperar perder para valorizar, né? Pois então, não falta nada nem pro anão, nem pro homossexual, nem pro deficiente físico. Sobram valores morais que essas pessoas, que suas visões alienadas, não conseguem enxergar. O que está faltando mesmo é você assistir ao Cubo para aprender mais sobre preconceito. Você, a plateia tá animada? Tá legal isso aqui? Julie, Oi. Tá animada também? Tô animada também. Claro, né? A gente tá só começando o programa aqui. A gente fica cheio de ansiedade para levar um monte de informações para você. Hoje sobre preconceito, você vai ter um VT, mas antes a minha pergunta é: você acredita que o Brasil é o país da diversidade? Essa foi a pergunta que a gente... já respondeu, né? Foi Essa meio foi irônica. a pergunta que a gente se fez, né? É o que dizem, né? Que o Brasil é o país da diversidade. Vamos ouvir as respostas das Vamos pessoas, ouvir então? o que as pessoas acham. Rodou. O Brasil é o país da diversidade e da tolerância. Será? Os jovens brasileiros hoje têm cada vez mais acesso a informações e, em teoria, isso deveria afastá-los do preconceito. Mas e na prática? Será que é assim que funciona? Você acha que nós brasileiros somos preconceituosos? Por certa parte porque tem algumas pessoas que não concordam com as opiniões dos outros por causa que elas são de outra cor, por exemplo. Eu acho que tem jovem tão tolerante como um adulto e tem jovem tão intolerante como um adulto, então... Isso a gente vê todos os dias em qualquer lugar, na rua, na faculdade. As pessoas julgam as outras com base em aparência, com base em estereótipo. Quando você vê um negro na rua, você automaticamente considera ele mendigo ou ladrão. Não todo mundo, mas muita gente. Eu acho que o da raça ainda é bem forte, mas o sexismo também. O Brasil é uma sociedade extremamente machista e as pessoas não se dão conta disso. Acho que o racismo ele é um preconceito que ainda não... que já ninguém mais consegue assumir. Ninguém fala que é racista e acha isso normal. Agora, ser sexista, ser machista é uma coisa que as pessoas até dizem que são. Talvez a mudança ela se baseie através de uma nova metodologia educacional, que talvez venha de dentro de casa. Só a longo prazo. Eu acho que é com muita campanha educativa e, sei lá, melhoria de todas as condições. E aí a eliminação do preconceito vai ser consequência de uma evolução muito maior que o Brasil tem que ter. Valeu! Encontrou uma galera legal, hein, Julie? Pois é. Gostei dos depoimentos, agradecer a todos que participaram. E eu acho interessante que o pessoal fala muito que o país as pessoas são, né? As pessoas não conseguem falar delas, falar que elas conhecem alguém. Isso é uma coisa ainda muito que fica obscura, ninguém assume. Ninguém generaliza, assume. né? Mas se o Brasil é preconceituoso, as pessoas têm que ser, né? O país só é feito de pessoas, então... O Brasil somos nós, né? Exatamente. Valeu, Julie, muito obrigado. E eu vou continuar na plateia. Antes de apresentar os convidados, eu quero saber quem aqui já foi vítima de preconceito e que possa contar essa história pra gente. Quem? Ali? O microfone chega até aí. Seu nome? Oi, meu nome é Mário. Mário. Alguns anos atrás Nossa, eu tava já com... tem uma coisa que você... Uma piada... Não, isso já não é mais já preconceito, já faz parte da minha vida. Desde que eu me conheço por gente, isso acontece. Mas alguns anos atrás eu tava com meu namorado numa lanchonete
de rede aqui em São Paulo. E, por incrível que pareça, era final de semana de parada gay. Então, a lanchonete estava lotada de homossexuais. Mas atrás da minha mesa estava o dono do estabelecimento com os seguranças da casa. E quando ele viu que eu estava abraçado com meu namorado, ele virou, gentilmente, e pediu para que eu me retirasse do local, porque ele era um local de família. E tinham crianças vendo eu abraçado com meu namorado. E ele não tinha nenhum preconceito, mas ele não queria isso ali no estabelecimento dele. Em pleno século XXI, né? Não, faz alguns anos isso. Alguns anos o quê? Porque a parada gay tem o quê? Tem Não, pouco mais de faz uma eu acho década. que uns 5, 6 anos, mais ou menos. Então tá recente, né? Quem mais tem alguma história para nos contar? Microfone aqui. Seu nome? Guilherme. Guilherme. Então, um dia eu fui no shopping, eu tava vendo uns jogos com meu irmão. A gente tava vendo lá, só vendo. Aí chegou Vendo jogos. Isso, jogos. A gente tava vendo, aí chegou o segurança e pediu pra ele se retirar, porque a gente tava só com os dois irmãos brincando. Ele achou que a gente ia retirar o lacre e ia roubar os jogos. Por que que ele tomou essa decisão, ao seu ver? Porque eu acho pela etnia, né? Legal que você falou etnia. É uma das perguntas que eu quero fazer no programa. Existe raça negra, raça branca ou é a raça humana? Uma salva de palmas para os nossos convidados. Agradecer a coragem do Guilherme e do Mário com os relatos. Daqui a pouco a plateia vai ter espaço para participar mais. Fernanda Alcântara, editora-chefe da revista Raça. Nós temos um exemplar aqui da revista. Está aqui? Inclusive, que já está sendo folheada pela nossa convidada, né? Que já eu a apresento. Revista Raça. Do que ela trata? Qual é o grande diferencial da revista Raça? A revista Raça Brasil, hoje, ela é a única revista voltada para a população afrodescendente, a população negra. Ela tem 18 anos, ela faz 18 anos esse ano, e ela chegou no mercado editorial quebrando tabus, porque antes nenhuma das revistas colocavam negros na capa porque dizia que negros não vendiam revista. A questão é que nós estamos há 18 anos já com a revista Raça nas bancas e 18 anos se passaram e a revista Raça continua sendo a única revista que coloca negros na capa. Você, claro, de vez em quando você tem uma Beyoncé, como essa edição, mas você tem uma Thaís Araújo, mas é um número muito limitado. Se você for hoje em uma banca de jornal, você vai ver uma no máximo. E às vezes é a própria Raça. Então, esse é o diferencial da Raça. Ela vem com essa proposta de enaltecer o negro e falar, olha, você também é bonito, você também merece a capa da revista. Fernanda, histórias como a do Guilherme ainda são muito comuns? Muito frequentes, muito frequentes. A Raça, ela tem o objetivo de tratar temas que mostrem para o Guilherme que é exatamente a cor da sua pele que te atrapalhou no shopping. Porque, muitas vezes, o brasileiro... A própria pergunta do programa é, o brasileiro tem preconceito? O brasileiro tem preconceito, mas não eu. Só que não sou eu Foi o que até... ele falou, né? Exatamente. Não sou eu até minha filha ter um namorado negro. Eu não tenho até eu descobrir que o coleguinha do meu filho, ele é negro e ele é mais pobre. Então... Eu acho que isso se faz com todos os preconceitos, né? Com Exatamente. homossexual, eu respeito. Até ter um filho... Até ter alguma relação, entendeu? Porque aí a pergunta fala, você é racista. Não sou racista. Minha empregada é negra, por exemplo. Poxa vida, que legal, né? Que você acha que o lugar do negro é ali. E a Raça, ela vem com isso. O lugar do negro não é em um lugar ou outro. É em todo lugar. A gente vive num país miscigenado, mas que ainda acha que... ainda divide as pessoas pelo tom da pele. Futini Marri do meu lado esquerdo, bem-vinda, muito obrigado. Ela que é cientista política. Ainda dentro dessa temática, cotas raciais é uma medida preconceituosa na sua opinião? Olha, na minha opinião, não. Na verdade, as cotas raciais são uma medida que são... a origem delas é justamente tentar diminuir o preconceito. Né? Com as cotas, você aumenta a presença da população negra dentro da universidade. Né? E você está corrigindo uma desigualdade histórica. A partir do momento em que você começa a ver a população negra dentro da universidade, não apenas em espaços, né, em profissões que
são de trabalho mais pesado, como o exemplo que a Fernanda citou agora, como empregada doméstica, você vai mudando a percepção de que o negro tem um lugar na sociedade que é apenas desempenhando esses papéis que são essas profissões que, embora sejam profissões muito dignas, são profissões que são menos remuneradas. As cotas são importantes para a gente ver que a população negra tem um lugar na sociedade, né, e que ela pode desempenhar qualquer profissão. Muito bem-vindo, Gabriel Bartolomeu, que é psicólogo. Obrigado. Um cidadão proprietário de um estabelecimento que faz o que fez com o Mário precisa de tratamento? Não, assim, é uma pergunta complicada. Porque, assim, a questão do preconceito não dá para ser tomada pelo lado do tratamento. Eu acho que você está falando de um tratamento, seria um tratamento psicológico, né? Que você está pensando. Para entender o preconceito, a gente tem que articular ele, tirando só do nível individual, que seria essa questão psicológica, da questão do tratamento, e articular a questão social e a questão política. Mas não pode ser uma doença mesmo? O preconceito pode chegar a ser uma patologia? Não. Não? Tomar o preconceito como doença não seria uma discussão apropriada pelo tema e pela importância do tema, entendeu? Para se discutir isso, tem que articular essa questão psicológica, que é a questão individual, e a questão social e a questão política. Por quê? O que é o preconceito, na verdade? O preconceito posso pegar seu exemplo? Eu comecei o programa pegando os exemplos para a gente iniciar o debate. Fica à vontade. É um enunciado que tem como enunciação uma violência. No caso dele, ele falou para ele se retirar porque ele não tinha preconceito, mas as crianças estavam vendo. Ele anunciou alguma coisa para ele, mas aquilo queria dizer é um ato violento, porque é um ato segregatório, de exclusão. Sempre o preconceito vem atrelado à discriminação e à segregação. E é sempre essa a função do preconceito. Por isso é muito difícil tomar ele como doença. Entende? Porque não tem como pensar o preconceito só no nível individual. Porque quando você pensa em segregação, exclusão, você inclui o político e o social. Entende? Claro. Fernanda, o brasileiro é muito preconceituoso? Ele é muito preconceituoso e a maior questão é que ele não se enxerga como preconceituoso e não se enxerga mesmo como parte da sociedade. Vou te explicar. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem o mesmo tom de pele que o meu, mas ele diz que não é negro. Isso é uma questão, né? Exatamente. O censo tem um número interessante. Exatamente. É muito questionável essa questão. Uma das questões, não só a raça, como vários órgãos tentam, é mostrar que você é afrodescendente, sim. Você só sente que você é afrodescendente quando você sofre. Vou te dar, esse mesmo amigo, ele nunca se achou negro, mas aí eu fui conversar com a namorada dele e ela falou assim, não, mas ele porque a minha família, e ela é branca, a minha família, quando conheceu ele, eu nunca contei isso pra ele, mas a minha família ficou fazendo piadinhas racistas pra mim, porque eu namorava um negro. E eu falei, é exatamente essa questão do brasileiro. Ele não se considera negro, mas ele ele sofreu preconceito da família da namorada. Então, o brasileiro, ele é preconceituoso, mas se você for perguntar para os pais dela, eles vão falar, não, era só uma brincadeira. E esse discurso da brincadeira é que acaba caindo exatamente nesse estereótipo de não somos racistas. Somos racistas, sim. Alguns dizem, a gente não é racista, racistas são os norte-americanos, que não se misturam e tal. Não é verdade. Então, as pessoas precisam entender que preconceito é um assunto tão sério quanto violência, quanto sexo, quanto tudo. E é preciso iniciar essa discussão tão séria na infância. É um ato violento, é uma violência. É uma violência, é um assédio. Contra mulheres, a mesma coisa. Você dá de presente para uma mulher, uma criança menina, fogão, geladeira para brincar de casinha, e para um menino o carro de bombeiro, o carrinho de policial. Então você pergunta para... E aí quando a gente vai morar sozinho, que é o meu caso, não sabe fazer nada. Nada. Ralei bastante. Exatamente. Tá, eu quero saber agora da Futini. O preconceito no Brasil ainda é velado? É uma coisa velada, na sua opinião? Ou não? Por quê? Bem, eu acho que nós temos uma situação de preconceito velado muito forte,
né, que isso tem a ver com o que a Fernanda estava falando para a gente, que as pessoas não se consideram preconceituosas, né, e aí não é só o caso do racismo, é preconceito de gênero, preconceito contra a mulher, preconceito contra homossexuais, transexuais, preconceito de classe, né, e que fica muito no campo da piada, e existem os casos de preconceito, né, que são preconceitos descarados. Acho que a gente está numa fase... Como os relatados aqui. Sim. Pelo Mário e pelo Guilherme. Os casos relatados aqui, né, de inúmeros casos. Sim. Já? Daqui a pouco a gente vai abrir para cada um contar a história, caso se sinta à vontade para isso, né? Bom, quais são os tipos mais comuns de preconceito no Brasil? Eu quero que a plateia me ajude. Negros, homossexuais, mulheres, judeus. Eu falei já, né? Homossexuais. O que mais? Um preconceito que também nordestinos. Contra pessoas com peso, com muito peso, acima do peso. Se falar gordo é errado? Então, é assim, eu gosto muito de usar a palavra negro. Eu estava até discutindo com eles assim. Porque eu ia entrar nessa questão, afrodescendente ou negro? Você sabe quando é... Exatamente. Você sabe quando é ofensa? Dependendo da pessoa se sentir ofendida. Por exemplo, se você falar assim, olha, seu neguinho safado. Obviamente, todo mundo está ciente de que é um preconceito, porque você está usando aquela palavra, a cor da pele, para ofender a pessoa. Mas aí você diz uma mãe baiana que tem muito mais afinidade, fala, ele é meu neguinho. Não é, aquela palavra não é usada para ser racismo. Pode ser errado a palavra, pode ser errado, mas tem o amor de mãe. E ela não tá falando, olha, meu neguinho, para falar, olha, você é inferior. Você é meu neguinho porque eu te amo, porque você é negro e você tem que se assumir negro. Então, essa questão da palavra é muito complicada. Agora, ele falou, por exemplo, preconceito contra judeu. Existe a palavra judiar, que inicialmente ela foi utilizada exatamente para falar que judiar era uma palavra para você maltratar. Entendeu? Por causa dos judeus, porque a ideia dos judeus que maltratavam as pessoas. Então, mesmo? Exatamente. Nunca soube disso. Existem manuais de redação que eu sou formada em jornalismo, que são proibidos usar a palavra judiar. Porque judiar é exatamente dessa coisa. Você é judeu, você maltrata as pessoas. Porque tem palavras que não, mas tem palavras que tem esse problema. Gabriel, daqui a pouco eu quero que você fale com quem já foi vítima de preconceito, quais são as suas melhores dicas como psicólogo para se comportar diante de um ato de preconceito, para lidar melhor com isso. Fica para o próximo bloco, que eu vou pegar um gancho aqui do que foi tratado, o preconceito velado, e às vezes se esconde por trás de uma coisa chamada piada. Então, daqui a pouco, a gente vai discutir essas piadas. Preconceito velado ou não? Politicamente incorretas. Na piada pode? A gente responde a essa pergunta e mais um monte de outras sobre preconceito. O programa está só começando. Até já! Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou filho